eu fui convidado para falar sobre a questão do plágio, né, em trabalhos acadêmicos, então como evitá-lo. Então aí a gente tem essas perguntas, né? O que seria plágio, até que ponto é plágio, por que a importância, por que citar, né, o autor, por que citar a mim mesmo e como fazer essa citação. Então, assim, são perguntas, né, que às vezes a pessoa fica até assim, nossa, mas eu tenho que citar a mim mesmo, né? Então a gente, assim, pretendo conversar aqui, né, para a gente entender, né, como que muitas vezes assim as pessoas cometem plágio, mas não querendo cometer, porque acabam, né, não sabendo como lidar com isso. Então, assim, é uma forma também da gente também prestar atenção, né, e não assim, tentar, no caso, assim, os alunos, muitos deles cometem plágio, mas sem saber que está cometendo isso. Então, o que seria plágio? Plágio acadêmico se configura quando um escritor retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos ou frases de outro autor, né, que formulou e as publicou, sem lhe dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Então, trata-se de uma violação dos direitos autorais, né, de outra pessoa, e isso tem implicações civis e penais. E o desconhecimento da lei não serve de desculpa, pois a lei é pública e explícita. Aqui, assim, que fala, né, que mesmo que a pessoa fala que não desconhece a lei, não sabia, é, fala que isso não é desculpa porque, né, a lei está disponível, está de conhecimento. Mas a gente pensando em ambiente acadêmico, muitos estudantes não têm esse conhecimento, né? Então, acho que cabe a gente também saber dosar, né, isso, né? Porque se for um estudante do ensino médio, né, eu acho que tinha muitos de nós, eu particularmente, na minha vida escolar, né, antes de entrar na faculdade, talvez eu cometi vários plágios porque eu fui orientado de pegar e copiar, né, o texto integral, né, ir na biblioteca e copiar o texto integral e fazer o trabalho conforme aquele texto, né? Então, assim, não foi na intenção de cometer esse plágio, mas porque talvez eu fui orientado assim e não houve, né, esse conhecimento de poder ler e poder formular uma ideia ou citar, né, essas pessoas. Então, faz parte da formação dos alunos que esses sejam capazes de articular as ideias desses autores de referência com as suas próprias ideias. Então, seria ler, né, e a partir da leitura de vários autores, ele ter capacidade de formular a sua própria ideia, né, e mesmo assim, se ele, caso tiver alguma ideia de ele concordar, né, com a ideia do autor, ele tem que citar esse autor, né? Ele não pode trazer essa ideia como dele, se caso essa ideia já tenha sido dita por alguém. Então, ser capaz de tais articulações intelectuais, portanto, torna-se esse critério básico para as avaliações feitas pelos professores. Então, assim, acho que muitos professores já conhecem, né, na hora da leitura, reconhecem os autores, né? Então, acaba ficando mais fácil de poder identificar, né, o que seria a ideia do autor daquele trabalho ou, né, um certo tipo de plágio. Então, quais são esses tipos de plágio, né? Então, segundo o professor Lécio Ramos, citados por Garchamgen, acho que é mais ou menos assim, podemos listar os seguintes tipos de plágio, né, que é o integral, quando a gente copia, né, totalmente o trecho que está, né, acho que muitas vezes isso é o que mais acontece, principalmente nas séries iniciais, né, quando vai fazer um trabalho, o aluno ele copia totalmente partes inteiras, né, de algum livro, de alguma obra, e faz o trabalho e entrega, né. Eu cito o meu exemplo de quando era estudante, né, nas séries iniciais, ia para a biblioteca copiar trechos da Barça, né, então eu fazia cópia integral daquele trecho e colocava, né, como trabalho, mas isso é uma forma também de plágio, né, porque você está copiando o texto integral e você não está citando o autor, né, daquele trabalho. Então, fala-se que engana-se que só pensa que só faz plágio quem copia a palavra por palavra,
de um trabalho sem citar inteiro a fonte de onde tirou. Existem outros tipos de plágio, que seria o parcial, né? Quando ocorre um trabalho feito de mosaico, então, assim, a gente começa a tirar trechos de vários trabalhos, outros trabalhos, né? Não só de um, mas de vários, e vai construindo, tentando construir um outro texto, e você acaba mudando alguma outra palavra, né? Então, você muda, tipo, tira uma palavra e você troca ela por sinônimo. Você não está mudando a ideia do texto, você está só trocando a palavra por um outro sinônimo. Então, assim, a ideia do texto continua a mesma. Então, você está fazendo um tipo de plágio, né, que é parcial quando você constrói um mosaico, né? Você tenta disfarçar que você fez um plágio trocando as palavras por sinônimos. Isso assim, muitas vezes acontece. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo também de plágio que geralmente acontece também. Eu acho que esse plágio parcial acontece mais em trabalhos já mais assim, mais acadêmicos mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tenta disfarçar, né? Ela tenta disfarçar o que copiou de algum trecho e só muda as palavras. Tem um conceitual, né? Que quando você pega, você lê, mas você não faz aquela síntese, né? Você não faz você não consegue a partir dali propor uma nova discussão, mas você pega aquele conceito e transforma em outras palavras, né, daquilo que você leu. Mas a ideia permanece a mesma, né? Então, mesmo que você fale em outras palavras, a ideia continua. Então, seria esse plágio conceitual, né? Mesmo que está escrito em outras palavras, né? Mesmo que você pegou de um texto e escreveu nas suas palavras, a ideia não é sua, né? A ideia é do autor que escreveu aquela palavra. E então, qual seria a forma correta de colocar essas ideias no texto, né? Seria, né, colocando, mas citando de onde você tirou. Então, fazendo a regrinha das citações, né? Então, se for citação direta, você vai indicar, se for indireta também você vai indicar, mas você sempre indicar de onde você tirou aquele trecho. Né? Então, ao invés de você fazer esses tipos de plágio, né, que é um mosaico, ou parcial, né, e o total e o conceitual, você teria, né, que fazer essa citação no texto, né, indicar todas as fontes de onde você tirou. E também existe outros tipos de plágio, que tem o autoplágio, né, que eu, como eu falei, que a pessoa não se cita, ela faz um trabalho, né, fazem vários trabalhos, e a partir dali, ela acha que ela não precisa se citar. Então, o ideal é o que ela precisa, né? Se ela fez um trabalho e ela escreveu algo ali, nos próximos, e ela for escrever sobre o mesmo tema, ela precisa se citar, né? Ela precisa citar aquele primeiro trabalho que foi publicado. Então, ela precisa mencionar de onde ela tirou aquilo, porque você fica parecendo que ela sempre está se repetindo, né? Então, ela acaba cometendo um autoplágio, né, que ela está se plagiando, né, em outros trabalhos. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes também tem pesquisadores que eles pegam o mesmo texto, só muda o título e sai submetendo em vários lugares. Isso é muito perigoso, né, porque tem os verificadores de plágio e eles podem pegar trechos, né, e ver que são trechos eles foram publicados em outro lugar. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa só troca o título e os títulos das sessões, né? E acham que ali o trabalho vai passar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que você está correndo o risco de cometer esse autoplágio. E o plágio de fontes também, que é o mais acontece, é quando a pessoa ela escreve, né? E ela vai consultar fontes, não a fonte diretamente, né? Ela vai consultar fontes secundárias, tipo um livro que está esgotado, você não acha o livro, mas você achou um artigo que o autor discutiu sobre aquele livro, e você vai pegar a citação que ele pegou e usar como fosse você que tivesse pego essa citação, né? Então, isso seria um plágio de fonte também. Existe essa prerrogativa também de você estar fazendo maquiando esses resultados, pegando outras fontes, sendo que você não teve acesso a ela, né? Você teve acesso como fonte secundária, né? No caso, você teria que fazer uma citação de citação, uma citação com o APUD.
né? Mas muitas vezes a pessoa entra, né, pega um artigo e encontra uma citação lá e pega essa citação como se fosse ela tivesse arrumado como fonte primária, mas não foi. Então, o que diz a Lei de Direitos Autorais? Né? A lei é de 1998. Então, assim, hoje a gente tem um ambiente virtual e ela não, a lei de 1998 já não previa isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. No artigo 7º, né, do inciso 1 ao 13, são protegidas as obras, né, e que sua reprodução indevida configura plágio. Né, os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, as obras fotográficas e as reproduzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova, os programas de computador, as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização e disposição do seu conteúdo, constituem uma criação intelectual. O Código Civil, né, no artigo 524, fala que a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. Né? No Código Penal também diz que o crime contra o direito autoral previsto nos artigos 7, 22, 24, 33, 101 a 110 e 184 a 186 falam sobre os direitos do autor. Então, o autor ele está resguardado, né, sobre os direitos dele em relação à obra. Se a obra está publicada e ele tem também a prova contra tem os originais em mãos, né, então ele consegue provar, né, que aquela ideia partiu dele e ele pode entrar com a ação, né, processando a pessoa que usou indevidamente a ideia dele, né, ou partes do texto, sem dar os devidos créditos e sem informá-lo, né? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado. Um caso exemplar mesmo teve, que aconteceu, acho que tem uns 2 anos, foi com o Padre Marcelo, né, que teve um livro dele, que a mulher contestou, dizendo que ele tinha copiado, e ela mostrou um registro que foi feito na Biblioteca Nacional. Só que o registro era falso. Então, ela e depois descobriu que ela cometia vários plágios, né, na tentativa de entrar na justiça e tentar reaver algum dano, assim, né, ela fabricava esses laudos, né, para falar que ela era a autora, né, então foi provado que não, porque ela não tinha registro, né, e mostrou-se na Biblioteca Nacional que o livro, que aquele trecho tinha sido publicado muitos anos antes do que ela tinha apontado, então, assim, mesmo que você não tenha essa obra, né, o caso do livro, registrado na Biblioteca Nacional, você pode ter o original. Se você tem o original ali escrito, você ter algo que comprove que aquela ideia é sua, você tem como contestar. Então, no caso, né, dos trabalhos acadêmicos, o estudante tem que tomar muito cuidado, né, porque muitas vezes ele faz sem ter esse conhecimento, então tem que levar ele ao conhecimento de que se a ideia não é dele, ele tem que mostrar de onde ele tirou essa ideia, né, ele não pode apresentar uma ideia como se fosse dele e ter muito cuidado de não incorrer, né, como um crime, porque ferir os direitos autorais é crime. Então, o autor lesado pelo plágio pode entrar na justiça com ação indenizatória. As penalidades variam de multas até pedido de reclusão, podendo chegar a 5 anos. Isso depende muito do caso, né? Eu acho que no caso dessa mulher contra o padre Marcelo, né, ela acho que chegou até ser presa, se eu não me engano. Então, né, como que seria, né? Como que não cometer o plágio? Então, é bastante simples, né? Praticamente citar a fonte, né? Então,
a gente tem mecanismos que auxiliam, né, os estudantes, os autores, a não incorrer no plágio, que seria seguir as normas da BNT, né, principalmente a norma 10.520, que ela preconiza sobre como fazer essas citações, né? Então, o que seria essa citação, né? Uma menção, uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, você está pegando uma ideia que não é sua, mas você quer explicitá-la, né? Você quer colocar em evidência que talvez para reforçar uma ideia sua, né? Porque quando a gente faz uma ideia, a gente tem uma ideia, uma nova ideia, a gente quer contestar algo, a gente tem que tirar, né, de uma outra fonte para embasar aquilo que a gente pretende seguir, né? Então é importante mesmo a gente sempre citar. Então, por que citamos, né? Tem aqui 15 motivos para que citar, mas eu vou elencar três, né? Que seria dar créditos para os trabalhos relacionados, né? Sustentar as declarações e contestar trabalhos e ideias de outros, né? Então, essas são as três principais, né, ideias, mas essas 15, né, todas essas 15 aqui também são essenciais, né, e reforçam por que temos que fazer essa citação desses trabalhos e não incorrer, né, de incorrer de cometer plágio. Aí, as formas de citação que diz as normas da BNT são a citação direta, né, a transcrição textual da parte, da obra do autor consultado, né, ou seja, copiar usando as mesmas palavras do autor, né, então seria uma citação direta. A citação direta você faria usando com as suas palavras a ideia que o autor tentou passar, né, mas você sempre citando ele, colocando ele ali, essa ideia foi dele. E a citação de citação é naquele caso, né, que você não tem acesso à fonte, né, aquela fonte original, mas você encontrou um trabalho que comenta aquela fonte. Então, você vai fazer uma citação dessa citação, né? Você vai evidenciar de onde você viu esse trabalho e fazer uma citação daquele trecho que você achou interessante numa obra que você não teve acesso. Então, seria essa citação da citação de citação. E também, né, além de fazer as citações, você também é importante também referenciar esse trabalho, né? Então, tem a norma da BNT que fala sobre a 6023, né, que ela fala sobre a referência bibliográfica, que é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, toda vez que você cita, você referencia. Então, é importante isso, né? É importante que o estudante tenha em mente. Toda vez que você cita alguém, você tem que referenciá-lo. Então, é uma regrinha básica, né? Então, é muito importante que quando você recebe um trabalho, você já olhe as referências que o estudante coloca, né? Para ele, para ver se realmente eles tem sustentação, né? Para poder seguir com aquela ideia, né? E ele não incorreu em plágio. E como que as normas são um pouco complicadas, né? Então, assim, hoje em dia nós temos sistemas que eles fazem essas referências online, né? Basta a pessoa preencher os campos. A Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu esse mecanismo online para referências que chama Mori, né? E ele é gratuito, pode ser acessado. Ele é online, está online, disponível e ele está atualizado com as normas, né, que a norma de referência teve uma atualização agora em 2018, e a 10.520 ainda não teve atualização, mas eles estão de acordo com esse sistema. A carinha do sistema é esse, então assim, é bem tranquilo, é intuitivo o site, e eles dão tanto a referência quanto como uma forma de citação que você pode colocar, e tem todos os tipos de formatos de trabalhos. Então, não tem o porquê de você não fazer essa citação, né, incorrer de plágio. O outro ponto também é que nos periódicos eletrônicos também tem sempre a função, né, como citar esse artigo, né, aqui um modelo de periódico que tem essa sigla aqui e você também tem como fazer essa citação sem incorrer
de estar cometendo plágio, né? Então, sempre pensar em citar, mesmo que seja artigo, porque muitas vezes a pessoa acha que precisa referenciar só o livro. Não, é referenciar tudo, né? A norma da BNT mesmo, ela ampliou que até palestras, conversas de WhatsApp, se caso for conveniente, você pode citar, sim. Redes sociais, então, assim, está bem amplo, né? Antes o instrumento era mais rígido, agora está bem amplo, mais flexível, atendendo às novas tecnologias. Então, assim, se a informação não é sua, você tem que citá-la, mesmo de onde você tirar, né, essa informação. Aí, aqui já encerrando, né, falando um pouco dos verificadores de plágio. Tem aqueles verificadores, né, que são pagos, né, que eles oferecem uma gama de possibilidades, né, então, assim, eu olhando essas questões orçamentárias que estamos passando, eu tentei procurar aqueles verificadores de plágio que são gratuitos, né, que a gente consegue olhar na internet e dar conseguir verificar, né, quando a gente tem alguma dúvida. No site do Sistema de Bibliotecas do Instituto Federal Catarinense, eles colocaram a lista, né, de verificadores de plágio, que, que eles colocam, né, que são ferramentas que permitem identificar a suspeita de plágio em documentos disponíveis na internet e que vem auxiliando muito autores, instituições nessa questão que, infelizmente, vem se alastrando muito no meio acadêmico. Eles listaram aqui alguns, né, de verificadores de plágio. Depois eu posso passar posso passar esse link, né, do Instituto Federal Catarinense para vocês acompanharem, quiserem ver. Geralmente esses verificadores eles têm um limite de palavras para colocar, né? Tem uns que é 1.000 palavras, outros é 500 palavras. Mas assim, quando a gente coloca o trabalho todo para passar o verificador, é quando é um sistema pago, né? Mas esses sistemas gratuitos, a gente consegue pegar alguns trechos, porque muitas vezes, quando a gente começa a ler um texto, a gente já identifica, né? A gente identifica. Então, a gente pode pegar trechos do trabalho e colocar nesses sistemas para eles verificarem, né? E eles fazem a procura, a varredura, e encontram onde tá aquele trecho em algum outro texto publicado na internet. Então, são verificadores, né, que funcionam, e depois eu posso passar a lista deles, o link, né, desses verificadores, para caso os senhores tenham interesse de conhecer, ou se já conhecem, né. No mais, isso aqui é de onde que eu tirei, né, algumas referências, e eu agradeço e me coloco à disposição caso tenha alguma dúvida. Obrigado.